Professor Queiroz e Melo, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade por estar connosco. Sabe-se há muitos anos que há um problema muito substancial sobre o impacto ambiental dos cuidados de saúde. E de que forma é que nós impactamos na saúde? Nos Estados Unidos, os cuidados de saúde são responsáveis por 12% da chuva ácida, 10% dos gases de estufa, 10% do smog, 1% da redução da camada de ozono e 1 a 2% das partículas carcinogénicas e não carcinogénicas. E nos Estados Unidos, estes impactos da saúde são responsáveis por 470 mil DALIs ano, corresponde para cerca de 50 mil mortes por ano. DALIs é uma medida de saúde pública que mede mortalidade precoce e incapacidade grave. Portugal tem um impacto ambiental acima da média europeia, dos nossos gases de estufa, 4,8% são devidos aos cuidados de saúde e a média europeia é 4,6%. Portanto, o impacto na saúde das alterações ambientais se traduz dos gases de estufa, não são tanto no sistema respiratório, são na placa aterosclerótica. 10 mil DALIs ano é os mesmos DALIs que o Covid causou no primeiro ano. Nós precisamos de saber que o primeiro passo para a sustentabilidade é a qualidade dos cuidados. Porquê? Porque os eventos adversos nos cuidados hospitalares, devidos a erro e a deficiente coordenação, são uma realidade grave. E nos Estados Unidos é conhecido que 30% dos eventos adversos são defeitos da organização. O que é que se passa em Portugal? Bem, temos que olhar para os desperdícios. Temos que perceber que estes desperdícios, alguns são resíduos necessários, mas outros são fúteis. A futilidade de muito do que se faz em saúde é um facto que não se pode negar. E quando pensamos nestes temas, estamos a pensar em tudo, desde aprovisionamentos sustentáveis, têxteis e móveis, dispositivos médicos. Temos que saber que grande parte dos plásticos têm químicos e tóxicos que são altamente comprometedores da saúde humana. Estamos também em contraciclo com o que recomenda a Organização Mundial de Saúde, que vem aqui e classifica de acordo com o tipo de resíduo e não com o sítio da origem. E temos que reduzir e temos que reutilizar, mas sobretudo temos que conhecer os plásticos. Uma outra praga que temos é a dos dispositivos médicos. Deveríamos privilegiar os reutilizáveis. Portanto, o dispositivo de uso único, como provavelmente saberão, tem este símbolo, este 2 cortado. Quando isto surgiu, os hospitais que pensam no que fazem começaram a reutilizar e a resterilizar, o que hoje ainda é feito até em Portugal, mas é ilegal, mas pode ser feito em algumas situações de baixo risco, e rapidamente se percebeu que não era suficiente. Portanto, evoluiu para técnicas chamadas reprocessamento. Inicialmente feita nos hospitais, depois percebeu-se que isto era muito complicado para hospitais terem a tecnologia para o fazer com segurança e passaram a ser serviços externos chamados reprocessadores. Mais recentemente, por evolução da legislação, os reprocessadores são tratados como fabricantes originais e este procedimento passou a ser conhecido como remanufatura, e a cereja em cima do bolo é a servicitization, eu não sei a tradução para português. Tudo o que eu estou a dizer está em consonância com as orientações da Organização Mundial de Saúde emitidas em 2016. E para terem ideia disto, só em 2020 foram utilizados 32 milhões de dispositivos de uso único remanufaturados. Em 13 países, em mais de 10 mil hospitais, com uma poupança de 437 milhões de euros, com uma redução de 5,5 toneladas de resíduos tipo 3 e com uma poupança muito substancial. E na Europa, 1.490 hospitais já fazem isto. Quanto maior é o índice de desenvolvimento humano, maior a reutilização. Os países que não reutilizam são os países de baixo desenvolvimento humano. A qualidade e segurança destes dispositivos reprocessados é inegável,
Se forem à página de internet da Johnson & Johnson, fabricante original, o que é que eles dizem sobre isto? Eles que durante 15 anos tentaram pôr processos a parar de reprocessamento, compraram alguns reprocessadores e começaram a reprocessar. E na página da Johnson & Johnson está escrito que, fornecendo dispositivos reprocessados, a Johnson & Johnson está comprometida a ajudar os hospitais a reduzir despesas, diminuir o impacto ambiental, proporcionar características funcionais iguais ou melhores que as dos fabricantes originais. Fabricantes originais aderiram a uma que se chama servicitization, quer dizer, fazem dispositivos a que chamam uso único, mas depois, em vez de venderem os dispositivos, alugam, fazem o leasing. O hospital usa, paga por utilização e devolve ao fabricante, que o reprocessa e o volta a devolver. Portanto, fidelizam o cliente. E para conhecer a verdade, temos que olhar para a realidade. E a pergunta que eu faço é, por que não reutilizar dispositivos implantáveis? Nós sabemos que os podemos recolher in vivo ou depois da morte. In vivo, há indicações clínicas para os remover, é preciso atualizá-los, ou muitas vezes por causa de complicações. E pós-mortem, há duas situações, cremação e enterro. E Portugal põe por ano, ou pôs em 1.270 desfibrilhadores, 846 ressincronizadores e 10.000 pacemakers. Centenas de milhares de dispositivos de ortopedia, de oftalmologia, que são removidos, são fáceis de reprocessar ou de remanufaturar, de assegurar e deviam ser usadas neste conceito da economia circular. E quando olhamos para o índice da transição verde dos países europeus, Portugal, o índice máximo é 100, Portugal ocupa o 18º lugar, com um valor de 48. Estamos bem nos edifícios, segundo lugar, estamos bem na energia, quinto lugar, estamos péssimos na conservação da natureza. E sobre os resíduos estamos ainda pior, 27%. Temos na circularidade de resíduos, estamos em 26º, e a nossa taxa de circularidade é 2%. A média europeia é 12%. Os grandes hospitais, no ano passado, começaram a fazer serviços de ambiente e saúde, e este é o exemplo de um dos primeiros, do Massachusetts General de Boston, em que fizeram serviços de ambiente e sustentabilidade com direção médica. Não há tratamento de doentes. A sua função é olhar para os outros serviços, dialogar com os outros serviços e ver o que é que pode mudar, sempre com critérios clínicos, no sentido de melhorar o ambiente e a saúde. Temos que lutar para que no nosso país legislação obsoleta seja mudada. Estou a falar de orientações da Agência Portuguesa do Ambiente, estou a falar do Ministério da Saúde e do Infarmed, e estou a falar da Agricultura e da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Porque para alterar as coisas dos resíduos hospitalares só está em causa a Agência Portuguesa do Ambiente. Todos os outros players estão de acordo com isto. Sobre os dispositivos médicos, já estamos, e sobre os dispositivos de uso único, estamos a falar do Ministério da Saúde, do Infarmed. E sobre os implantáveis, estamos a falar também da Agricultura, do Ministério da Agricultura, mas estamos sobretudo a falar do país, porque isto dos implantáveis tem que ser discutido pela sociedade, não é um assunto que meia dúzia de iluminados decidem. Portanto, o que é que podemos fazer sempre sem prejuízo da qualidade dos cuidados? Precisamos de mais educação. Por outro lado, é indispensável agir com quantificação. E depois temos que divulgar e partilhar. É indispensável. Temos que usar estas palavras que o Papa Francisco recomenda, sair do círculo vicioso para um círculo virtuoso. Obrigado.